Fala pessoas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Hoje eu vou fazer um vídeo rapidinho, mais curto, só porque eu quero olhar com vocês aqueles gráficos que o pessoal tem feito sobre essa histórica de desmatamento, não desmatamento, mas de queimadas no Brasil e na Amazônia em si. E algumas pessoas têm falado que pegar os dados desde tal data é manipular os dados, e eu vou utilizar isso para explicar um pouquinho para vocês alguns conceitos de estatística que normalmente a gente acaba passando batido ou não pensando sobre eles. Então eu vou começar olhando aqui o gráfico da série de 98 até agora, o ano parcial em 2019. Então a primeira coisa importante a gente pegar e entender é o que? 2019, então essa área aqui, ela é uma parcial. E principalmente a gente sabe que a área mais complicada, ou a área que tem maior informação de queimadas, é a segunda metade do ano. Então isso não olhar só a primeira metade do ano, você está subestimando o resultado final. Então você, para poder transformar isso aqui numa coisa real, você teria que ter olhado os dados de todos os anos entre janeiro e agosto, porque daí você teria uma comparação justa, não comparar todos os anos aqui, você compara de janeiro a dezembro, e esse ano você está comparando de janeiro a agosto, então quer dizer, já não faz sentido. Mas agora, vamos olhar um pouquinho qual que é a média. Se a gente olhar essa série aqui, a gente vê que a média, provavelmente, de desmatamento deve ser o quê? Então, mais ou menos aqui seria a média do desmatamento que ocorreu no Brasil nos últimos anos. Essa, se você olhar só indiscriminadamente, a média seria por ali. Então, se você for olhar isso, realmente, nos últimos anos, se você comparar com essa média, você vai ver que os últimos anos têm sido menores ou em cima da média do desmatamento, se você for olhar todos os tempos. Mas olha que interessante. Aqui a gente tem um grupo de anos que você tinha um desmatamento razoavelmente baixo. Você tem... Eu tô falando de desmatamento. Não é desmatamento, é queimada. Mas você tem aqui uns anos que as queimadas são muito baixas. Você tem aqui uma outra área que as queimadas são razoavelmente baixas também. E você tem uma sequência de pontos conjuntos onde todas essas queimadas acontecem de um valor mais alto acontecerem juntas. Quando você estuda uma série estatística, o fato desses números aparecerem agrupados, então você tem um número agrupado junto e números grandes juntos, mostra que tem algo mais ocorrendo. E principalmente que isso aqui é uma série temporal, significa que aqui o que está importando são os anos, então existe uma relação entre os anos que você aparece. Então, quer dizer, o fato de 2003 ser depois de 2002, como uma série temporal implica, faz com que isso traga mais uma informação que só olhando os números de maneira ingênua não traria. Então, o fato dos números estarem agrupados nesta região, nessa região e nessa região, mostra que tem um fator por trás. Uma coisa completamente diferente seria se esses números estivessem misturados. Se tivesse um muito alto, um muito baixo, depois outro muito baixo, outro muito alto. Se você pegar e permutar esses valores ali, você misturar todos eles de maneira que isso fique uma coisa que vai aparecendo aleatoriamente na série, isso seria uma coisa diferente do que você ter esses pontos com grupos. O fato de ter os grupos, e isso ser uma série temporal, a gente em estatística fala, quer dizer, tem esse fator por trás. Existe um fato por trás que a gente não está levando em conta. E esse fato faz com que a situação que a análise dessa região seja diferente da situação da análise dessa região. Então, a comparatibilidade desse lugar com esse lugar não fica mais sendo válida. Porque você tem esse fator por trás que não está sendo medido aqui. A gente tem que considerar, então, medidas em condições semelhantes. Senão você não está comparando números. É a mesma coisa de você querer, por exemplo, medir a idade da população num asilo e numa escola do primeiro grau.
o fato de você estar levando, o lugar que você está fazendo a medida é importante e a comparação entre eles não fica válida se você quiser comparar a média da idade da população olhando nesses dois lugares, porque eles têm algo que mantém, que faz com que eles sejam por debaixo dos panos diferentes. O que mudou aqui? O que mudou foi a percepção internacional sobre o Brasil, leis, nossa capacidade de planejamento, capacidade de medição. Então isso faz com que exista uma mudança grande no tipo de dados que está se medindo. Então você comparar a média que leva em conta os últimos 15 anos, então toda essa área aqui, no final das contas você está fazendo uma coisa errada. Você está medindo um número que não faz muito sentido. Então, se você quiser medir realmente, você tem que medir com coisas que são similares. Então, a melhor área que a gente poderia imaginar aqui para poder comparar o desmatamento atual no Brasil é comparar, os últimos poucos anos. Então, vamos imaginar aqui 2000. Essa idade aqui seria uma coisa boa. A gente tem um problema com o ano de 2010 e o ano de 2005. Esses dois têm que ser importantes porque eles foram anos de secas pronunciadas. Então, por serem anos de seca pronunciada, a gente já sabe que eles estão em condições diferentes do resto, porque a gente tem que... Lembrando o que a gente falou, você quer comparar laranjas com laranjas, maçãs com maçãs, você quer comparar coisas diferentes. Então essa aqui, de 2011, 2012 para agora, você já tem uma série que as condições são muito mais próximas. Então, se eu fosse olhar aqui qual que seria a média nesses anos aqui, seria provavelmente por aqui, que seria a minha média. Que seria já bem diferente daquela outra média que a gente mediu, que seria talvez por aqui. Então, você pode ver que aqui isso já faz com que o valor baixe muito e isso fique muito mais próximo dos valores que a gente está vendo atualmente. Aqui você tem os dados do desmatamento desde 98 até aqui agora e qual que é o desmatamento mês a mês. Então vamos copiar essa tabela aqui agora, vamos jogar num Excel, num Google Docs, para a gente poder trabalhar um pouquinho com ela. Eu vou jogar aqui esses dados então de 98 a 2019, então 2019 é parcial, então vocês podem ver que os últimos meses do ano não estão sendo computados. E vamos agora então refazer essas contas aqui para poder ser igual, a gente poder calcular dinamicamente qual que é o máximo, a média e o mínimo. Então vamos lá. Então beleza, aqui a gente tem qual que é a média desses, para cada um valor máximo, o valor mínimo e a média para cada um desses anos. Vocês podem ver aqui, então agora isso aqui é dinâmico, a gente pode alterar um valor, isso vai alterar aqui embaixo o valor. Então vamos, como a gente falou, o que importa agora é a gente comparar o que? De 2011 para trás, para frente. Então vamos eliminar todos esses valores aqui, olhando aqui qual que é o máximo de 2011 para cá, a média de 2011 para cá e o mínimo de 2011 para cá. E vamos comparar eles. Então vamos lá de novo, agora estabelecer os valores aqui para a tabela inteira. Então vamos lá. Quando a gente olha só essa média agora, olhando os últimos anos, o que a gente vê? Que se antes, 2019, estava aqui um pouquinho acima da média, aqui 2019 estava também um pouco acima da média, aqui 2019 estava um pouco acima da média, você vai ver que todos eles, mesmo na média anterior, já ficavam bastante acima, mas agora, fazendo a média dos últimos anos, você vê que isso aumentou ainda mais, quer dizer, 2019 passa a ser muito maior do que comparado com a média dos últimos anos. Então a gente pode até olhar aqui, ó, a média de 2011 para agora era 35 mil e 2019 está em 40 mil. E se você olhar a média de todos os anos, seria 46 mil. Então, quer dizer, você olhar o período que importa já faz você trazer isso para um valor que é muito mais próximo
do que você está olhando. As situações são comparáveis. Mas aqui a gente está olhando mês a mês. E o que importa no número de incêndios, na quantidade de desmatamento, tudo isso, não é o valor mês a mês, e sim o valor cumulativo, né? Porque a gente quer olhar qual que é o que aconteceu durante um ano, para a gente poder comparar ano a ano. Então, em vez de olhar mês a mês, vamos agora pegar e construir a tabela do número cumulativo para cada ano. Então, a partir daqui, eu vou olhar, então 2011, e agora vamos colocar isso aqui agora, os números cumulativos. E agora o que a gente fez? Então aqui o valor acumulado no ano do número de queimadas. Vamos repetir agora aquele cálculo da média para a gente poder levar em conta o que está acontecendo em cada ano. Então pronto, agora a gente fez os números cumulativos ano a ano. O que importa para a gente é comparar então esse número aqui, que é 2019. Deixa eu só botar ele numa corzinha um pouquinho mais bonitinha para a gente poder identificar. Então 2019, que é esse aqui, e a gente poder ver ano a ano como é que ele está se comparando agora deixa eu só copiar aqui também isso, para a gente poder comparar facilmente. Então a gente quer comparar ano a ano em agosto e ver como é que era. Então se você for olhar de todos os períodos anteriores, de 98 até agora, teria sido queimado 83.472 nessa época. Mas isso incluindo todos aqueles dados. Se a gente olha só a região comparativa, seria 66 mil. Então, quer dizer, isso já está razoavelmente mais alto. Então, quando você começa a olhar o ano de 2019, você vê que no acumulado do ano, a gente já está num valor bem acima da média dos períodos comparáveis. E se você olhar, vamos olhar aqui, de 2011 para cá, 2011 esse número, a gente teve 2 anos que foram maiores do que 2000 e acumulados até agosto do que 2019. Então, aí dos 8 anos, seria o terceiro pior ano que a gente está vendo. E a gente está vendo um aumento significativo do ano anterior. E isso é importante se dizer. Então, se a gente for comparar o crescimento ano a ano, então se você for olhar, só 2012 para 2011 teve um aumento aí de 80% e ano a ano aqui teve um aumento de 50% com o ano passado. Então é isso que mostra que, olhando comparativamente com os dados próximos, então quer dizer, quais são as médias dos últimos anos, isso aqui sim é um aumento razoavelmente grande e por isso que a gente precisa considerar precisa sim considerar esse número e ver como é que como ele está se comportando em relação aos outros. Então é isso aí, eu queria só então trazer um pouquinho desses dados para poder olhar esse gráfico aqui, que muita gente não estava entendendo, muita gente estava interpretando errado. Aqui tem um fator também que eu não levei em conta, que aqui eu estou olhando para Brasil. E a gente tem falado muito de Amazônia, do Amazônia Legal. Então aqui a gente olhou Brasil, a gente poderia fazer uma série, olhar isso aqui igualmente só para a Amazônia, mas os resultados não seriam tão diferentes. As queimadas estão maiores na Amazônia agora, mas a gente poderia olhar isso depois. Mas o que importa é isso aqui, mostrar para vocês então que fazer estatística não é só trazer os dados e olhar de qualquer maneira. Você precisa também entender qual que é o sistema que você está olhando, quais são os fatores que estão por trás. Olhar só a média não é um fator que importa, você precisa entender como a série se distribui para poder olhar e fazer algum tipo de predição por que tem ali. Beleza? Então ficamos por aqui e falou!